Olá pessoal, vamos aí dar nossa sequência, nossa mini aula, né? Mini aula 10 hoje, falar sobre espelhos planos, resolver um exercício de espelhos planos. Então vamos lá. O exercício é o seguinte aí. Espelhos planos produzem imagens denominadas enantiomorfas, ou seja, imagens que têm sua simetria invertida em relação à direita e esquerda, porém mantêm a sua simetria vertical. Imagens que não são enantiomorfas são denominadas direitas, ou seja, são exatamente iguais ao objeto original. Posicionando dois espelhos planos lado a lado, sob um ângulo de 60 graus, observamos mais de uma imagem de um mesmo objeto. O número de imagens enantiomorfas observadas nesse caso é igual a 5, 6, 3, 2 ou 4. Né? Então a ideia aqui é a gente tentar determinar o número de imagens enantiomorfas. Repare que os dois espelhos foram posicionados com um ângulo de 60 graus entre eles. Então, se você botar um objeto, né, em frente a dois espelhos com um ângulo de 60 graus, quantas imagens a gente veria? Mas ele não quer o número de imagens, ele quer o número de imagens enantiomorfas, né? Aquelas imagens que podem ser sobreponíveis uma à outra, né? Ou seja, como se fosse a mão esquerda e mão direita quando você se olha no espelho. Você levanta a mão direita e no espelho aparece o bonequinho lá, a sua imagem, levantando a mão esquerda. Isso é uma imagem enantiomorfa. Quantas dessas a gente veria, né? Então vamos lá. Olha só. Primeiro vamos calcular quantas imagens no total a gente veria. E o número de total de imagens a gente pode calcular pela formulazinha. N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Né? Repare que o alfa é o ângulo entre os espelhos. Como nesse caso o ângulo é de 60 graus, né? O que a gente vai ter? 360 dividido por 60 menos 1. 360 por 60 vai dar 6. Menos 1, a gente tem um total de 5 imagens. 5 imagens é o total, o número total de imagens que a gente vai ver. Porém, nem todas as 5 imagens são enantiomorfas, né? Nem todas as 5 imagens são aquelas que você pode sobrepor uma sobre a outra, né? Ou seja, ela encaixa certinho o objeto com a imagem. Vamos mostrar aqui mais ou menos numa animação, olha só. Eu tenho os dois espelhos aí, separados por 60 graus, e um objeto, seria um homem, tá? Levantando a sua mão direita à frente dos espelhos. Então, para o espelho da esquerda aí, vai ter uma imagem que vai ficar a mesma distância que o homem está da face do espelho, a imagem vai ficar lá dentro do espelho também, né? Essa é uma imagem enantiomorfa. Repare que o bonequinho que está lá dentro da imagem, né? A imagem desse objeto aí, ela levanta a mão esquerda para ele, né? Pensando que ambos estão frente a frente aí. Então, o homem levanta a mão direita e a imagem lá dentro está levantando a mão esquerda. Isso é uma imagem enantiomorfa, né? Mas repara que esse homem também está à frente do espelho da direita. Então, naquele espelho da direita, você também vai ter uma imagem, né? Que pode ser encaixada perfeitamente. Se você chegar os dois aí, for aproximando um ao outro do espelho, você vai ver que um encaixa certinho com a outra, tá certo? E isso é uma imagem enantiomorfa, tá certo? Só que olha só, tanto a imagem da esquerda, né, do espelho da esquerda, quanto a imagem do espelho da direita, elas estão à frente da superfície plana do outro espelho. Então, as imagens vão produzir imagens no outro espelho, né? Então, vamos pensar o seguinte, naquele espelho ali da direita, né? Aquela imagem que está à direita, ela está na frente da face do outro espelho. Então, na mesma distância, né? Na mesma coisa, ela vai produzir uma imagem enantiomorfa da imagem, tá certo? Ou seja, a imagem pode ser sobreposta em relação à imagem dele. Seria o seguinte, ó, essa imagenzinha vermelhinha aí que você está vendo. Repara que a imagem ali dentro do espelho preta do lado direito, ela está levantando a mão esquerda. Já a imagem lá dentro, né, vermelhinha, está levantando a mão direita. Uma pode se encaixar perfeitamente em relação à outra, tá certo? Essa é a imagem daquela imagem. Repara que essa imagem da imagem, o vermelhinho, ela está levantando a mão direita, que é a mesma mão que está sendo levantada pelo bonequinho de verdade, né? Aquele que está na frente, aquele menino de verdade. E a imagem, essa imagem em relação ao bonequinho de verdade, não se encaixa perfeitamente. Se a gente aproximar o rapazinho aí dos espelhos, você vai ver que ele não vai encaixar bonitinho. Então, aquela imagem vermelha não é enantiomorfa, é uma imagem que é igual, é uma imagem direta, tá? Ou direita, que a gente chama também em relação a essa parte de enantiomorfismo, tá bom? E a mesma coisa vai acontecer pelo lado de cá. Aquela imagem pretinha que a gente está vendo ali no espelho da esquerda, né? Ela vai produzir uma imagem no outro espelho, né? Enantiomorfa em relação a ela própria. Então, olha só, a imagem pretinha está levantando a mão esquerda, a imagem vermelhinha lá levanta a mão direita, tá certo? E essa imagem vermelhinha, como a gente já falou, não é enantiomorfa em relação ao objeto. Porém,
essas imagens também estão na frente, uma e a outra, né, do outro espelho. Então, elas também produzem imagens no outro espelho que está frente a elas. Só que nesse caso específico, devido à simetria, as duas imagens acabam se superpondo, formando apenas mais uma imagem. Daria as nossas 5 imagens observadas no geral, tá certo? E essa quinta imagem, ela tem que ser enantiomorfa em relação a quem está criando elas, que são as vermelhinhas ali, tá certo? Então ela aparece lá, ó, levantando a mão esquerda, né? As imagens vermelhinhas estão levantando a mão direita e podem ser encaixadas perfeitamente, né? Se você pudesse dobrar elas em relação à outra, né? Lá aquela imagenzinha lá dentro, tá certo? Então, quantas enantiomorfas em relação ao objeto a gente está vendo, né? O objeto está levantando a mão direita e a gente tem 3 imagenzinhas levantando a mão esquerda, que são as 3 pretinhas. Essas são as enantiomorfas em relação ao objeto, tá bom? Então, nesse caso, a gente teria 3 imagens enantiomorfas. A dica aqui é a seguinte: quando você tem 2 espelhos planos aí e começa a modificar os graus, as imagens vêm sempre aos pares. Primeiro sempre vem 2 enantiomorfas, depois mais 2 não enantiomorfas ou diretas, depois mais 2 enantiomorfas, depois mais 2 não enantiomorfas. Então, duas sempre começando com as enantiomorfas. Depois não, sim, não, sim, não, sim, até o número correto de imagens total que a gente vai ter aí, dado pela nossa fórmula, tudo bem? Então, nesse nosso exercício, o número de imagens enantiomorfas observadas nesse caso, ou seja, em relação ao objeto, seriam 3, letra C. Até a nossa próxima mini aula, tudo bem?